Fala, galerinha! Proflex Azevedo aqui. Vim resolver com vocês a questão 42 do exame de qualificação da UES 2024 no primeiro aqui. Vamos lá. Em um dispositivo é inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. A mistura passa por um processo de separação e, com o auxílio de uma torneira, regula-se a saída do líquido de maior densidade, conforme ilustrado abaixo. E a gente tem aqui a figura, desse processo de separação. E a pergunta, tal processo de separação é denominado? Gente, se vocês estudaram aí os processos de separação, vocês com certeza viram essa figura e sabem que isso daqui é um funil de separação. Um funil de separação é um instrumento usado para decantação, tá? Então, só de olhar a figura aqui de cara, a gente já saberia que a resposta é a letra B, tá? Se vocês deram uma estudadinha em processos de separação de misturas, vocês já saberiam. No caso, ele é um processo de separação de mistura heterogênea, tá? Então, ele está separando dois líquidos aqui, que são immiscíveis, né? O óleo e a água. E o líquido mais denso sempre fica por baixo, o menos denso por cima. Então, assim, a força que auxilia na separação, nesse caso, é a própria gravidade, né? E a densidade que faz com que esses líquidos fiquem separados. E a gente consegue, abrindo essa torneirinha aqui, recolher primeiro o líquido de maior densidade, depois fecha a torneirinha, a gente vai ficar dentro do balão só com o líquido de menor densidade. Depois você pode abrir e coletar em outro frasco, né? Então, assim é como a gente procede com a separação pelo método de decantação, separando dois líquidos immiscíveis. Eu botei aqui embaixo para vocês só a ilustração de todos esses outros processos que são citados aqui na questão. A letra A fala sobre filtração. Filtração também é um processo de separação de mistura heterogênea, só que no caso sólido de líquido, gente. Então eu botei aqui para vocês a filtração comum, tá? Que a gente bota a mistura aqui, ó, heterogênea, um líquido e um sólido passando no funil, e o sólido fica retido e o líquido é recolhido, né, no recipiente abaixo aqui do filtro. E também tem a filtração a vácuo. A gente quer para realizar filtração mais acelerada, né? Substâncias que são sistemas heterogêneos que são mais difíceis de serem divididos, né, de serem separados. A gente coloca uma bomba de vácuo e esse instrumento aqui, ó, que é o Kitasato, tá? E esse funil aqui com uma vedação, tá bom? Então esse é o instrumento que a gente usa para fazer a filtração a vácuo. A gente cria um vácuo aqui embaixo, fazendo uma força extra para poder sair o líquido, passar e o sólido ficar retido. Decantação, que é a resposta da questão. Tem duas formas que a gente vê bastante. A com o funil, que a própria questão já trouxe, né? Separação de dois líquidos ou mais, sendo sempre ficando mais denso embaixo, menos denso em cima. Abrindo a torneirinha, recolhendo o de baixo, depois outro recipiente você pode recolher o menos denso. E também a gente pode separar sólidos de líquidos, utilizando outro tipo de instrumento, né? Um frasco mesmo, aqui no caso um becker, né? A gente colocaria aqui a mistura heterogênea e esperaria um tempo para ela sedimentar. Quando se separasse, era só verter cuidadosamente para poder tirar o líquido e o sólido permanecer ali no fundo do recipiente, tá? Isso também é decantação. Os outros processos citados ali. Destilação. A destilação, ela pode ser simples ou fracionada. A destilação simples, a gente utiliza mais para separar sólidos de líquidos também. A gente fornece aquecimento aqui dentro, ó, tá, desse balão, tá, a mistura, né, de sólido com líquido, uma solução. E com o aquecimento, só um detalhe, tá? A destilação a gente usa para separar misturas homogêneas já, tá? Então é uma solução, é um soluto ali misturado no solvente. Conforme eu ligo aqui o bico de Bunsen, né, que é um instrumento que fornece o fogo ali, a energia, quando chegar a temperatura de ebulição do líquido, ele vai evaporar e ele vai vir aqui, passar por essa coluna aqui, que é o condensador, e aqui ele volta a ter contato, né, com uma água que está ali encamisando esse condensador, então ele tem uma água fria ali, ele condensa de novo. E aí o líquido é recolhido, só resta aqui dentro do balão o sólido. E tem também a destilação fracionada, que é quando nós temos vários líquidos misturados ali,
né, vários líquidos miscíveis. Então, a gente vai aquecendo e controlando aqui com o termômetro a temperatura, até atingir a temperatura do primeiro, o espaço ali de temperatura entre a temperatura de fusão do primeiro, de ebulição do primeiro líquido e do segundo. Nesse intervalo, o único líquido que vai estar ebulindo, né, no estado gasoso e depois recondensando e sendo recolhido, vai ser o líquido que tem essa temperatura, né? Então, conforme a gente continua aquecendo, a temperatura vai aumentar. Então, quando atingir a temperatura do segundo líquido, a gente troca o frasco e agora a gente passa a recolher o segundo líquido. Então, a gente consegue separar mais de um líquido. Um exemplo muito usado para destilação fracionada é a destilação do petróleo. Tá aí a letra D que fala sobre sublimação, gente. Sublimação é o nome que tem da mudança de estado físico, direto de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido, tá? Então, é o nome que se dá a essa mudança de estado físico. Então, só para concluir mais uma vez aqui, a nossa resposta é decantação, tá? Uma típica separação com funil de decantação. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, ative as notificações, siga aí o meu canal. Fica atento que já já eu volto com mais questões para vocês.